Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Aqui estamos novamente, juntos, embora separados, já pelo terceiro domingo, não é por conta da pandemia, por conta do coronavírus. Temos ordens, decretos do Estado, do município, para que nos mantenhamos em casa, a fim de que evitemos a contaminação de muita gente ao mesmo tempo. Que todos serão contaminados, mas dia menos dia, isso aí não há dúvida. Mas que a gente evite a concentração das contaminações, porque a rede hospitalar não dá conta. Então, olha só, irmãos, nós vamos mais uma vez falar exatamente a propósito do assunto. Nós vamos falar ainda não sobre o assunto, mas como nós devemos nos comportar à luz do que está acontecendo. Não conhecemos o nosso Deus, não sabemos o que está acontecendo, então nós vemos que a onipotência de Deus, quando conhecemos o nosso Deus, a sua onipotência, ela nos infunde temor a Deus, do mesmo jeito que também nos infunde confiança na providência de Deus. Pregação do domingo passado, palavra do domingo passado. Então hoje nós vamos ler Isaías 40, nós vamos ler do versículo 12 ao 31. É um texto um pouco longo, mas é necessário que a gente leia o texto todo, porque nós vamos ver Deus mesmo questionando o seu povo exatamente nesse sentido. Vocês não me conhecem, não? Vocês não sabem que eu cuido de toda a minha criação, eu domino sobre toda a minha criação? Então nós vemos aqui o Senhor Jesus dizendo para Israel, o seu povo, ele dizendo assim, olhem só, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do justo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra e seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o santo. Levantai os olhos, levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrela, o seu exército de estrela, todas elas contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, irmãos,
nós vemos aqui nesse trecho o próprio Deus falando ao seu povo Israel, seu povo eleito, questionando o povo. Vocês estão me estranhando? Ou vocês nunca ouviram falar? Ou vocês nunca viram as maravilhas que eu tenho feito? Olha, irmãos, quando nós estudamos diligente a palavra de Deus, a história de Israel no Velho Testamento, ou a história da igreja no Novo Testamento, e até mesmo a história da igreja logo após os apóstolos, até os nossos dias, quando nós consideramos a nossa própria experiência, não temos nenhuma dúvida de que em toda a história do chamado povo de Deus, poucas pessoas conhecem e consideram a onipotência de Deus. Além disso, o pouco ou quase nenhum conhecimento acerca da onipotência de Deus é sempre canalizada a favor do pretenso crente, do suposto crente. Tenha ele ou não conhecimento de Deus, tenha ele ou não o temor do Deus onipotente. Isso é terrível, irmãos. E é terrível por quê? Porque, segundo as Escrituras, o mesmo poder do Deus onipotente que é direcionado a favor dos seus eleitos, também é direcionado na mesma medida contra os ímpios. Por isso o escritor aos Hebreus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:30. E olhem que o escritor aos Hebreus estava escrevendo para uma igreja. Ele não estava escrevendo para o povo grego ou romano. Ele estava escrevendo para uma igreja. Prestem atenção, irmãos, na forma como vocês têm tratado a graça de Deus. A igreja. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, meus queridos, precisamos saber e lembrar sempre que o poder de Deus sobre o bem é o mesmo poder de Deus sobre o mal. O bem e o mal pertencem a Deus. Como ele disse a Moisés, eu falei nas pregações passadas e vou repetir, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio 32:39. Irmãos, nós vemos isso na Bíblia o tempo inteiro. Nós vemos Isaías dizendo, agindo eu, quem impedirá? Deus falando pelo profeta, e as pessoas normalmente usam esse versículo como se fosse a nosso favor. Agindo eu, quem impedirá? Sim, agindo Deus a meu favor, quem impedirá? E se ele agir contra? O contexto lá era contra. O contexto lá desse versículo de Isaías era contra. Israel, Deus disse, eu vou acabar com vocês. E Israel, com medo da Assíria, começou a querer se aliar ao Egito, à Etiópia, à Síria, com medo da Assíria que vinha sobre eles. E Deus disse, vocês podem se aliar com quem vocês quiserem, eu vou destruir vocês, agindo eu quem impedirá. Depois eu vou reconstruir o meu remanescente fiel. É esse o contexto. Vão ler. Vão ler com cuidado. Então, irmãos, Jó sabia que o mal vinha de Deus. Eu disse na pregação passada, quando a mulher dele, como os crentes de hoje que não sabem quem é Deus, disse, homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. E ele disse, mulher, tu falas como uma doida qualquer? Porventura receberíamos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Então Jó sabia que tudo que estava acontecendo com ele vinha de Deus. Toda aquela desgraça que se abateu sobre ele, ele sabia que vinha de Deus. Então, irmãos, os profetas foram ordenados por Deus a informar o seu povo eleito tudo que viria sobre eles conforme a lei. Está tudo lá na lei. Está tudo lá. As bênçãos advindas da obediência até a chegada do Messias e as maldições advindas da desobediência no seu caminhar até a chegada do Messias. Está tudo lá. E ao longo da história de Israel, nós vemos que Deus passou 400 anos chamando o povo ao arrependimento e mostrando a esse povo o que ele tinha dito, que estava na lei. 400 anos, irmãos, chamando o povo. 200 e tantos anos veio o primeiro juízo de Deus sobre Israel do Norte. Acabou com Israel do Norte, com a Assíria. Não adiantou para nada como exemplo para o Reino do Sul. Continuou sua vidinha do mesmo jeito. Logo que acontece a tragédia, como hoje estão dizendo, o mundo não será o mesmo. Será o mesmo, sim. O mundo pecador que jaz no maligno. Israel do Sul, Judá, povo de Deus. De onde viria a descendência de Jesus?
continuou do mesmo jeito. E cento e tantos anos de novo depois, Deus destruiu o reino do sul através da Babilônia. Ou seja, o que aconteceu com o Reino do Norte não serviu de exemplo. A tal história que está aí para nos mostrar o que foi feito de errado no passado, para que hajamos correto, de forma correta no presente, a fim de evitar problemas no futuro. Papo furado, arrogância da ciência. Não é isso que a Bíblia diz e mostra para a gente. Então Deus diz através dos profetas. Isaías mesmo, eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Nesse contexto em que estava vindo todo o mal sobre Israel. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, 7. Acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Diz Jeremias nas suas lamentações, logo após ele dizer, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nas suas lamentações sobre os escombros de Israel, chorando, vendo a desgraça, a assolação que aconteceu, a assolação profetizada por ele mesmo. 40 anos dizendo ao povo que aconteceria isso, e não adiantou nada. Mesmo tendo o exemplo, a história de Israel 200 anos atrás. Israel do Norte, 200 anos atrás, pela Assíria. Então nós vemos também Amós dizendo no mesmo contexto, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ele estava falando do que estava vindo de desgraça sobre a cidade. Sabe, irmãos? Olha, irmãos, a primeira coisa que vem à mente, ou deve vir à mente, de um convertido é o temor a Deus. Vem o conhecimento de que esse Deus é Senhor. Entendido o que é Senhor. Não é apenas um pronome de tratamento como nós temos hoje. Senhor é alguém que é dono absoluto e tem o poder absoluto sobre as coisas que estão sob o seu domínio. É isso que é Senhor. E o Senhor Deus tem toda a criação sob o seu domínio. Então nós vemos o temor a Deus, o arrependimento pelos pecados, juntamente, obviamente, com a extrema alegria da salvação, a esperança da glória. Salvação de quê? Salvação da morte, salvação do inferno, salvação da separação de Deus. Lembram de Paulo? O fariseu arrogante, todo-poderoso, cumpridor da lei nos mínimos detalhes, quando foi abalroado por Deus, trombado por Jesus Cristo, atropelado pelo Senhor Jesus Cristo, em momento de todo o seu poder em perseguição à igreja, o que foi que ele logo viu, contemplou naquela luz que ele nunca tinha visto? Qual foi a sua pergunta? Quem és tu, Senhor? O arrogante fariseu, o poderoso fariseu, viu que estava diante do Senhor da vida e da morte, do Senhor do céu e do inferno, do Senhor da lei, que ele tanto defendia com tanto zelo. Pois é, até mesmo o arrogante fariseu soube quem era o Senhor naquele momento e, obviamente, arrependeu-se. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem era que ele perseguia? Era a igreja. Ele entendeu tudo. Naquele momento ele entendeu tudo. É o Senhor Deus. E arrependeu-se e ficou lá em jejum e oração, humilhado, o todo-poderoso, arrogante fariseu, humilhado, até que Deus mandou lá que o seu profeta Ananias fosse lá orar por ele, para fortalecê-lo. Fortalecê-lo como? Dizendo-lhe, você vai ver o que importa sofrer pelo meu nome. Não foi dizer, meu filho, vou fortalecer você e você vai agora ser o bambambam. Bam, bam. Você vai decretar tudo agora contra a doença, você vai decretar contra não sei o quê, você vai decretar contra corruptos, contra a prostituição. Qual é, meus irmãos? É isso que nós estamos vendo a igreja fazer hoje. Foi que Jesus disse para ele, eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você vai pregar a reis, a autoridades, mas você vai ver quanto isso vai lhe custar. É esse o contexto da Bíblia, irmão. Não há outro diferente. Não há outro diferente. Quando Deus se revela a nós pelo convencimento do Espírito Santo que Ele coloca em nós, sabemos que o Deus onipotente que nos deu o sopro de vida pode retirá-lo quando quiser, bem como preservá-lo mesmo diante dos males e tempestades e potestades do mal nas regiões aqui desse mundo.
inclusive nas regiões celestes, onde ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, como Paulo diz aos Efésios. Qualquer tipo, meus irmãos, de desgraça que as potestades possam nos infligir, como aconteceu com Jó, nós sabemos que é Deus quem está no comando. Porventura, eu não poderia suportar isso que Deus mandou sobre mim? Sim, eu sei que vem de Deus. Nós sabemos que Deus nos criou e nos recriou em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Nós sabemos que Deus pode nos levar desse mundo quando e como Ele quiser. E é esse temor ao Deus onipotente, irmãos, fruto do seu amor por nós, que Ele revelou a nós. Esse temor a Deus eliminará todos os outros temores. Como o apóstolo João nos ensina, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Eu não tenho que temer nada. Eu tenho que temer o meu Deus, sabendo que dele provém todas as coisas. No texto que nós lemos, vemos Deus perguntando a Israel. Israel apavorado diante do que lhe estava acontecendo, até achando que Deus nos abandonou. Nós vemos isso também em Miqueias. Deus, o Senhor não me ama? Amo sim. Eu escolhi vocês. Como é que eu não amo? Eu escolhi vocês e não Esaú. Né? Nas Miqueias, não. Em Amós, deixa eu ver aqui, irmãos. Agora que eu falei, eu vou ver. Esqueci agora. Aquele texto tão usado pelos pastores para extorquir dinheiro dos povos. Tragam dízimo, você vai ver se eu não lhe dou em bênçãos dobradas. Agora me faltou, daqui a pouco eu lembro. Então, irmãos, nós vemos ali nós vemos, irmãos, aqui, nesse texto que nós lemos, Deus falando ao povo, vocês não me conhecem, não. Vocês não ouviram falar, não. Vocês não viram as maravilhas que eu fiz, não. Então nós vemos que coisa linda, irmãos. Deus com seu amor, perguntando a Israel, o seu povo eleito, se eles realmente conhecem o seu poder, se eles realmente conhecem a sua onipotência. É claro que Deus sabia que eles não tinham ou não consideravam esse conhecimento. Eles nunca ouviram os profetas, não é? Especialmente quando o poder de Deus se voltava contra eles. Nesses momentos eles corriam para deuses de outras nações, que eles viam que estavam sendo muito mais abençoados do que eles, pelos seus deuses. É isso que fazia com que eles o tempo todo traíssem Deus, com Deus. Chegaram a queimar os filhos a Deus Moloque dos filisteus. Que coisa estúpida! E não entendiam que quando Deus lhes virava as costas ou mandava uma praga sobre eles, era exatamente por causa da sua rebeldia. Sempre aconteceu isso ao longo da história de Israel, irmãos. E nós podemos ver ao longo da história da igreja. Por causa do terrível mal que sobreveio ao povo da parte de Deus, mal que veio de Deus e ele avisou pelos profetas, eles nunca foram apanhados de surpresa, sempre o profeta avisava antes, não é? Eles agora estavam desapontados, desanimados, exatamente por não conhecer o Deus onipotente, como a maioria dos ditos crentes de hoje. Israel, naquela ocasião, imaginava que o poder de Deus era apenas a seu favor. Agora, diante da desolação, imaginavam-se abandonados por Deus, longe de considerar que foi o poder de Deus que agiu contra eles, como pregaram os profetas. Os profetas sempre disseram que isso aconteceria. E eles não deram ouvidos aos profetas. Irmãos, eu tenho dito a vocês, e vou repetir, todos os profetas têm uma estrutura à sua profecia. Todos. Com exceção de 2 que tiveram uma profecia muito específica, que foi Jonas levando a mensagem de arrependimento a Nínive, e depois Amós levando, Naum levando a mensagem de juízo. Então, mas assim mesmo, todos os profetas têm uma estrutura, irmãos. Primeiro, acusando o pecado do povo. Essa é a primeira mensagem dos profetas. Primeiro ponto. Segundo ponto,
chamando o povo ao arrependimento. Embora os livros não estejam escritos nessa ordem das profecias, mas é essa a estrutura. Chamando o povo ao arrependimento. Terceiro ponto, alertando o povo, dizendo ao povo que em caso de não arrependimento, viria o juízo de Deus. Deus os destruiria e dizia até por meio de quem. Quarto ponto, o remanescente fiel seria restaurado. O remanescente fiel seria redimido. Não é? Isso apontando para o Messias. Aquele prometido lá em Eva, aquele prometido em Abraão, aquele profeta prometido por Moisés, aquele descendente de Israel, filho de Israel, filho de Davi. É esse, irmãos. É disso que trata o Velho Testamento inteirinho, até a chegada de Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que o povo não acreditou nos profetas, mataram os profetas. Por isso, Deus agora lhes pergunta se realmente eles o conheciam, discorrendo sobre algumas manifestações claras da sua onipotência e sabedoria, como nós vemos desde o versículo 12, que nós lemos aqui. Vocês sabem quem na concha da mão mediu as águas? Do mesmo jeito que Deus perguntou a Jó, lá quando Jó, tentando se defender com justiça própria, se eu encontrasse Deus, esse juiz, se eu tivesse a oportunidade de dizer a ele, meu arrazoado, eu ia mostrar para ele que eu não tenho culpa disso. Ele é acusado pelos seus amigos que ele era culpado, que aquilo era fruto, de alguma forma, era juízo sobre algum pecado dele. E ele dizendo, não, eu não cometi pecado, coisa nenhuma. Se eu pudesse, se eu encontrasse esse juiz, eu ia mostrar a ele que eu não... Aí Deus, no final, diz, quem é esse tolo? Quem é esse ignorante, insensato que está falando, que está obscurecendo o conhecimento? O que é que tu sabes da vida, Jó? O que é que tu sabes do mundo? Aí ele faz um bocado de pergunta para Jó, que nem essas aqui feitas a Israel agora. Você sabe quem foi que na concha da sua mão mediu as águas e quem tomou na medida os céus a palmos? A mesma coisa, irmãos. Nós vemos aqui do 12 ao 14. Não é? Assim como Deus fez com Jó. Lembro de novo. Ele faz essa pergunta a Israel. Vocês me conhecem mesmo? Olha as nações. Essas mesmas nações que subjugam as outras, que subjugam vocês agora. Egito, Assíria, Babilônia. Não é? Não são tão poderosas? Pois diante de mim elas são nada. Elas não são nada. Um grão de areia, um vácuo. Ele diz isso do versículo 15 a 18 que nós lemos. Será que vocês estão me considerando como um ídolo feito por mãos de um ourives ou de um artífice que não tem nenhum poder? Ele diz de novo no versículo 19 a 20, que nós lemos. Olhem para o mundo. Contemplem o céu, a terra e todas as coisas criadas. Deus dizendo ao seu povo. Considerem todos os habitantes da terra. Considerem os reis e príncipes sobre o povo, o seu poder temporal capaz de determinar as condições de vida e de morte de muitas nações. Eles não são tão poderosos, pois basta um sopro meu e todo o seu poder termina. Versículos 21 a 24 que nós lemos. Será que vocês estão me comparando a um desses poderosos do mundo? Versículo 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Aí o Senhor continua. Agora olhem para o alto, olhem para o céu estrelado. Será que vocês podem contar as estrelas? Irmãos, eu creio, eu não sei quantos de vocês alguma vez na vida viu o céu estrelado totalmente, sem qualquer interferência de qualquer luminosidade. Eu já vi várias vezes, muitas vezes. Estive navegando pelo Rio Amazonas e, por vezes, em lagos imensos que você não vê o outro lado, sem a menor claridade de qualquer cidade próxima, não existe ali naquela situação. Você está diante do mais absoluto clarão do céu. Que coisa maravilhosa olhar o céu estrelado. Trilhões e trilhões, sei lá quantas estrelas. Você contempla uma coisa maravilhosa. Ali você vê uma maravilha de Deus. Na cidade nós não temos a menor condição de ter essa visão por causa da claridade da cidade. E mesmo que você esteja distante de uma cidade, você vê o clarão da cidade. Então aquilo está interferindo na claridade que você poderia ver. Eu vi isso muitas noites, mas muitas noites, admirando a maravilha de Deus. Eu fiz muito isso. Então reparem bem, irmãos, considerem isso.
Deus dizendo, será que vocês podem contar as estrelas? Hoje a ciência se avora em dizer que há trilhões de estrelas. Quem contou, não sei, mas a ciência tem uma certa capacidade de calcular isso, né? Até onde ela já conhece. Muito bem. Então, irmãos, se temos algum conhecimento da onipotência de Deus, será que, como Israel, tal conhecimento não é apenas superficial, rasteiro, incapaz de nos infundir temor e, ao mesmo tempo, incapaz de nos infundir segurança por saber que fazemos parte do povo eleito de um Deus onipotente? Versículo 27, vamos ler? Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Um povo que não tinha o temor de Deus, não tinha conhecimento de Deus a ponto de lhe infundir temor, também não tinha o conhecimento de Deus a ponto de lhes infundir total segurança. Como nada há de novo debaixo do sol, já dizia o sábio Salomão, assim aconteceu com Israel, assim acontece com a igreja, dito povo de Deus. Né? Que tipo de problema nós temos vivido, irmãos? Eu chamo a atenção disso todo domingo, toda pregação, toda aula. Que tipo de problema nós temos vivido e reclamado que Deus não os resolve para nós? Quantos vêm pedir ajuda do pastor em oração para problemas velhos que a gente consegue? Problemas conjugais, desobediência de parte a parte de marido que não cumpre o seu papel de líder e da mulher que toma esse papel do marido porque ele é um banana, como eu sempre digo. Se omite da sua responsabilidade de líder da casa, transfere para a mulher, haja desmantê-lo. Aí vem problema na criação de filhos desobedientes como consequência lógica e óbvia e natural do primeiro pecado. Desobediência dos pais, brigando o tempo todo. Filhos desobedientes. Problema com os estudos dos filhos, não conseguem passar, não conseguem estudar, com o zap na mão o dia inteiro, a noite inteira, não consegue se concentrar, não consegue mais ler, não consegue mais saber quanto é 2 mais 2, se não fizer o cálculo na calculadora. Problemas de emprego. Seja patrão, seja empregado, seja chefe, seja subordinado. Maus crentes serão maus funcionários, maus em todo canto, porque não tem o temor de Deus. Problema de relacionamentos interpessoais, inclusive dentro da igreja. Nós estamos tratando disso no discipulado. Perdão, relacionamentos interpessoais, amor, reconciliação, restauração, disciplina. Temos tratado disso tanto no discipulado como na lição da escola dominical. Está sendo tratado disso. Igreja restauradora, com base na igreja de Corinto, os ensinamentos de Paulo. Então, irmãos, problema de saúde, sim, que vem de Deus. Não é do diabo, não é de Deus. Ainda que sejam infligidos pelo diabo, como foi o caso de Jó. Foi Deus que mandou. Então, nós vemos, é um medo de morrer maior do mundo. Por que esse medo de morrer maior do mundo? Porque não conhece o Deus onipotente. E tem medo de encontrar com ele. Então, irmãos, todos estes males, agora agravados pelo terror da pandemia do coronavírus. Irmãos, não sabes, não ouviste, como Deus pergunta aqui. Todos esses males, assim como os problemas vividos por Israel de um por um, todos eles vieram de Deus a Israel, vêm de Deus hoje sobre a igreja e estão sob o seu poder. É Deus mesmo quem nos manda os problemas na medida em que não o tememos, na medida em que nos afastamos dos seus caminhos. E é Ele também quem controla os poderes que são por Ele mesmo colocados contra nós. Assim como Ele fez com Israel, Ele faz com a igreja, para que saibamos que Ele é onipotente, cuida de nós e nos traz de volta, exatamente porque nos ama. Olha, irmãos, às vezes, eu já ouvi isso tantas vezes na igreja. Eu já ouvi tantos pastores, nossos pastores, dizendo isso. Quando ele faz uma mensagem admoestando os irmãos, chamando a atenção dos irmãos,
E às vezes ele usa essa pérola no final. Cuidado, irmãos. Quando Deus não traz pelo amor, ele traz pela dor. Ai, que frase mais, digamos assim, piedosa. Que demonstração do conhecimento de Deus. Isso está errado. Quando Deus não traz pelo amor, ele traz pela dor, como se fossem coisas contrárias uma à outra. Não são. Deus, quando nos traz pela dor, é exatamente por causa do seu amor. Quando ele infligiu todo tipo de peste, miséria, doença, espada sobre Israel, foi para trazê-lo ao arrependimento. É assim mesmo que ele faz conosco, meus queridos irmãos. Deus é onipotente sobre toda a sua criação e cuida de nós para nos trazer de volta de qualquer forma. E quase sempre é pela dor mesmo. É pela dor mesmo. E é por isso que tanta gente é equivocada na sua conversão, diz, sempre se as pessoas foram convertidas por causa de alguma desgraça na vida dele, e alguém chegou lá e pregou o evangelho, ele se converteu, pronto, ficou bom, Deus me tirou. Que história é essa? É exatamente por isso. Deus me curou de uma doença, então eu me converti. Deus me tirou do desemprego, então eu me converti. Agora eu sei que esse Deus é bom mesmo. Ele fez alguma coisa que eu entendi que era bom para mim. É assim, irmãos. Falta de conhecimento do Deus onipotente. Ou será, repito, que o Deus que nós adotamos na nossa suposta conversão é um Deus que só tem poder para o nosso bem? Isso segundo o que nós entendemos como bem? Segundo os nossos valores corrompidos? E esse Deus que adotamos em nossa conversão, suposta conversão, nada tem a ver com o mal que nos sobrevém. Isso, entendido o mal, de acordo com os nossos conceitos errados, corrompidos pelo pecado. Será que não estamos medindo Deus com as nossas medidas e valores corrompidos, meus irmãos? Valores tão parciais que nos levam a buscá-lo apenas nos momentos de dificuldade. Ou então, quando ele não atende nossas orações, haja reunião de oração, jejum e oração para manipular Deus, não recebi aquela graça, então fico todo desanimadinho, que nem Israel estava aqui. Todo desalentadinho, como Israel estava aqui. Todo fatigadinho de ouvir pregações admoestando e me chamando ao arrependimento. Eu tenho que me arrepender de nada, eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus me salve, eu quero que Deus resolva meu problema. Aí ficamos cansados imaginando que Deus nos abandonou. Já tive até o caso de um suposto e pretenso irmão que depois de um tempo na igreja não conseguiu o que ele queria. Ele disse isso a mim. Irmão, você não apareceu na guerra? Pastor, eu perdi, foi meu tempo. Eu passei não sei quantos anos lá deixando de tomar minha cerveja. Eu voltei para minha cerveja, que eu sou muito mais feliz aqui. Pois é, ele foi para a igreja atrás de felicidade, como ele entende que é a felicidade. Ele foi para a igreja atrás de bem-estar, como ele entende que é bem-estar. Como a gente vê os irmãos dizendo o tempo inteiro que a igreja é um hospital. Que hospital coisa nenhuma? A igreja é para ensinar quem é Deus, ensinar o Deus onipotente, ensinar qual é a sua vontade para aqueles irmãos, a fim de que esses irmãos vivam de acordo com a vontade de Deus. Então eles saberão que Deus está cuidando de tudo, das pestes, potestades, do que você considera bênção e do que você considera maldição, seja o que for, Deus está no controle disso. Eu sou seu filho, ele está cuidando de mim. Eu não preciso de autoajuda na Bíblia. Eu preciso conhecer o meu Deus, o Deus da Bíblia. As igrejas usam essas reuniões de oração como autoajuda, manipulando o emocionalismo daquelas pessoas o tempo inteiro. Obviamente, um pastor fiel jamais fará isso. Ele vai ensinar essas pessoas quem é Deus. O que é que está acontecendo, por que está acontecendo, para que está acontecendo. Vamos saber qual é a vontade de Deus. Ah, meus irmãos, Deus não nos abandonou. Olha o que ele diz na situação em que estamos imaginando que está tudo dominado pelo coronavírus, por exemplo. Versículo 28. Não sabes? Não ouvistes, meu povo?
Israel, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Tu não sabes disso, não, Israel? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O 28 especificamente. Não sabes, não, Israel? Nunca ouviste isso, não? Que o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Olha, irmãos, nós nos cansamos. Nós nos cansamos. Porque não podemos carregar o peso do pecado. Por causa da desobediência. Por falta de conhecimento do Deus onipotente. Por falta de confiança na sua onipotência. Assim como Israel se encontrava. É este o contexto em que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse cansaço e essa sobrecarga era do pecado, ainda por cima com leis e mais leis, regras e mais regras colocadas sobre o povo pelos fariseus. E Jesus estava dizendo: vocês não podem com isso. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Infelizmente, eu tenho ouvido na minha vida de 65 anos pastores da minha igreja pregando isso como se fosse Jesus oferecendo uma boa vida para alguém. Cansaço físico, cansaço natural, da vida, do corre-corre, da loucura. Isso é teologia da libertação da Igreja Católica. Isso é teologia da prosperidade da Igreja Pentecostal. Maldições infiltradas na igreja. Aí vejo pastores nossos pregando isso. Jesus dizendo: vinde a mim, vós estáis cansados. Homem, ele está cansado do pecado, é um poder que você, é um peso que você não pode carregar. É disso que ele está falando, meu Deus do céu. Eu não me canso, eu não me fatigo. Nós cansamos, irmãos. O peso do pecado é muito grande, nós não podemos carregá-lo. Pois bem, Deus diz qual é a solução, como Jesus disse. A solução continua a mesma: arrependimento, humilhação diante de Deus por causa dos nossos pecados, obediência ao que ele nos mandou fazer, retorno aos seus caminhos, como acontecia aqui em Israel, confiança no seu poder. Ele prometeu que nos levará para a sua glória eterna, e se Deus disse, assim será. É isso que eu tenho que saber, meus irmãos. É isso que eu tenho que saber. Pior do que a nossa peste agora, por exemplo, estava acontecendo com os irmãos lá no tempo de Pedro e Paulo. Nero louco, incendiando os irmãos em postes, queimando os irmãos, enforcando, crucificando, o que fosse. E o que é que Pedro disse? Irmão, você não vê ali nas casas apostólicas. Presta atenção, irmão, presta atenção. Vocês não viram nas casas apostólicas nenhum apóstolo mandando ninguém fazer jejum e oração para tirar aquela desgraceira de cima do povo? As potestades malignas em cima do povo? Você não vê isso, não. Isso é loucura. Isso é loucura, é falta de conhecimento de Deus. O que é que você vê? Eles ensinando os irmãos a suportar o que estava acontecendo, porque vinha de Deus. Aquele governo perverso vinha de Deus. Pedro chega a dizer: obedeça às autoridades, sejam elas boas ou más. Paulo chega a dizer: obedeça às autoridades para mostrar que vocês são filhos de Deus. Meu Deus, o que é que Pedro diz diante dos irmãos queimando? Fogo ardente é fogo que queima. Não é? Não ignoreis, não vos apavoreis com esse fogo ardente que há entre vós. O que era fogo ardente? Era Nero incendiando eles. Antes, estejam sempre prontos a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em nós. Vai queimar, pois queime. Eu vou fazer o que? Eu não vou negar o meu Senhor. É isso, irmãos, é ensinamento. É isso que um pastor tem que fazer, e só isso. Nesse ensinamento ele dá conforto, se for o caso, ele ajuda, se for o caso. Tá tudo certo isso aí. Mas não é essa a função. Pastor não é babá de ninguém, igreja não é hospital de ninguém, coisa nenhuma. Igreja é a união dos santos para crescerem no conhecimento do Senhor, se fortalecerem nesse conhecimento para poder enfrentar as potestades desse mundo que estão, de alguma forma, a serviço de Deus, diga-se de passagem. Foi Deus que os colocou ali. Jesus ofereceu alguma resistência a Pilatos? Não. Tu estás aí para fazer isso mesmo, fala logo o que tem que ser feito.
Não terias nenhum poder se meu Pai não tivesse dado. Irmãos, precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos conhecer a sua doutrina, a sua onipotência. Meus irmãos, meu Deus do céu, eu insisto tanto nisso, meus irmãos. Prestem atenção, irmãos. Mesmo neste mundo corrompido, diante das dificuldades e dos problemas mandados e controlados por Deus para nos disciplinar, para nos ensinar, é Ele quem faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças, exatamente assim como eu disse, ao que não tem nenhum vigor. Assim é o nosso Deus onipotente, irmãos. Ele não se cansa. Ele não perde o vigor como nós. Ele não é como nós. O que os irmãos tentam fazer nas tais orações e jejum, não sei o quê, manipular Deus como se ele fosse um de nós. Como lemos no versículo 30, até os jovens que são fortes e têm vigor, pois é, eles se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, agora prestem bem atenção. Quem são estes que têm as suas forças revigoradas pelo Deus onipotente? Para ninguém ficar com raiva de mim, porque eu digo essas coisas na igreja, e eu digo o que está na Bíblia, aqui, pela graça do meu Senhor, é Ele mesmo quem responde. Versículo 31. Olhem quem são esses a quem Ele revigora as forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Sabe quem são esses? Os que conhecem o Senhor, os que sabem da sua onipotência, os que o temem e os que confiam na sua providência. São esses a quem ele renova as forças. Irmãos, meu Deus do céu, não sejamos como a grande maioria do povo de Israel foi, menos de 1/10 ali foi salvo, e Deus diz isso mais de uma vez na Bíblia. A maioria não esperou no Senhor, traiu o Senhor, virou-se para outros deuses, outros cultos. Ou mesmo esperou errado, agindo que Deus era um Deus só nosso e não vai deixar que a gente sofra coisa nenhuma, que os pentecostais dizem, doença não nos atinge. O povo chegou ao ponto de usar a Arca da Aliança como amuleto, que nem hoje. Lasca da cruz, água do Rio Jordão, manto sagrado não sei de quem, rosa não sei de quê. Meu Deus do céu! Igual os católicos romanos com seus santos. Esperando errado, sem considerar que Deus é Senhor do bem e do mal, e que usa tanto um como o outro para trazer o seu povo à obediência. Que povo? Somente os que esperam no Senhor. Estes sabem disso e exatamente por isso esperam no Senhor e jamais desanimam. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei o que Ele está fazendo, eu sei por que Ele está fazendo, eu sei para que Ele está fazendo, e eu sei, inclusive, que nesse momento eu sou um dos seus agentes para, como se diz, para declarar isto, para pregar o Evangelho. Irmãos queridos, em momentos de coronavírus, em momento de pânico, em que nós vemos o chamado povo de Deus se agregando, todo mundo com todo mundo, dizendo que é a igreja de Deus, tudo quanto é tipo de herege, de qualquer denominação, tudo reunido, diz que agora é povo de Deus para orar pelo coronavírus. Meu Deus do céu! Santa ignorância dos atributos de Deus, de quem é esse Deus. Devemos orar sim. Em todo o tempo Jesus ordenou, Paulo ordenou. Jesus disse, orai sem cessar. Orai e estejam sempre prontos.
Orai uns pelos outros, orai pelas autoridades. Não é orai só quando estiver desaperreado, não. Você não vê lá Pedro dizendo, irmãos, estejam todos em oração para Nero parar de queimar a gente. Não. Esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Meu Deus do céu, é isso que o pastor tem que ensinar aos membros, aos verdadeiros discípulos de Cristo. Quem é Deus? A sua onipotência, como é que ele age? Está tudo na Bíblia, ele não nos pega de surpresa. Que Deus nos conceda graça, meus irmãos, de crescer no seu conhecimento, no conhecimento dos seus atributos, no conhecimento da sua onipotência, na medida em que ele mesmo cada vez mais se revela a nós pelo estudo diligente da palavra, e para isso nós pedimos a sua graça, para que nos dê vontade de estudar. Não é bom estudar, é um sacrifício normalmente, para a maioria das pessoas, é exatamente por causa do pecado. Então que ele nos dê essa graça, para que nós, em crescendo no conhecimento dele, do seu poder, da sua onipotência, não temamos nem o mal, antes temamos o nosso Senhor. E exatamente por temer o nosso Senhor, tenhamos absoluta segurança da sua proteção, porque ele é onipotente. Até que cheguemos ao grande dia em que nos encontraremos com o justo juiz, o nosso Senhor Jesus, que nos deixou os seus ensinamentos, não apenas nos evangelhos, na narrativa, que é uma narrativa mais ou menos histórica do que aconteceu com Jesus, mas através dos seus apóstolos em suas cartas para as igrejas. Nós temos ensinamento de como agir. E eu não vejo, irmãos, eu fico espantado. Esses comportamentos das igrejas ditas evangélicas não tem isso nos ensinamentos da Bíblia. Então, meus irmãos, da nossa igrejinha em especial, que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude, para que estejamos preparados a enfrentar, seja o que for, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, enquanto o justo juiz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não volta para nos buscar para a glória do Pai, sabendo que todas estas coisas já foram providenciadas com a pregação do domingo passado, e Deus fez isso para louvor da sua glória. Amém.